Oi pessoal, como vocês estão? Aqui em casa tá tudo bem, por aí. Espero que tudo bem, estou aqui orando para esse tempo passar rapidinho e a gente se vê. Tô amando quem tá mandando as atividades e quem não mandou ainda, manda por favor um fotinho para ver vocês, eu ver a pastora Fer, tá? E a gente tá junto, um amigo também vendo o outro. Isso é muito legal, a gente tá junto assim, dessa forma, tá bom? E olha isso, a gente mudou de mês. Quando a gente muda de mês, muda o nosso tema, né? E esse mês as coisas aqui tá tudo de cabeça para baixo. Olha aqui. Por quê? Porque Jesus muda tudo. E isso é verdadeiro também quando a gente fala sobre humildade. Mas o que é humildade? Você sabe o que é humildade? Olha aqui, para quem não sabe, a tia vai explicar o que é. Humildade é colocar os outros em primeiro lugar, tá? Abrindo mão do que você acha que merece. Nossa, isso é profundo, né? Mas pra gente entender mais, vocês vão assistir o vídeo da história dessa semana e depois eu volto, tá bom? Vai lá que eu já volto. Beijinho! E aí, crianças, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estão me vendo ao contrário, de cabeça para baixo, mas é exatamente isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida. As coisas viram de ponta cabeça, de cabeça para baixo, como você quiser falar. Esse mês nós estamos falando sobre um tema novo, vamos falar sobre humildade. Essa é a nossa virtude. Humildade é colocar os outros em primeiro lugar, abrindo mão do que você acha que merece. Nós temos um versículo novo esse mês também. O versículo está lá em Filipenses 2:3. Eu vou falar uma vez e depois eu quero que você repita junto comigo, tá bom? Vamos lá? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Vamos repetir? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. Muito bem. Esse mês todo nós vamos falar sobre humildade e vamos ouvir sobre Jesus. E a história bíblica de hoje é uma história que virou o mundo de ponta cabeça. Fica ligado. Oi pessoal, estou muito feliz que vocês estão aqui e hoje nós vamos estudar uma história bíblica diretamente do livro mais importante de todos, a Bíblia. Está lá no Novo Testamento, em Mateus, e os outros evangelhos também falam dessa história. Nós vamos ouvir os últimos dias de Jesus aqui conosco, mas nós vamos começar quando Jesus estava ainda muito popular e as pessoas estavam celebrando a chegada dele. Nós sabemos que durante todo o ano a gente vai falando várias histórias e sempre tem aqueles líderes religiosos que não gostam de Jesus, que tentam pegar Jesus de alguma forma, mas até então eles não haviam conseguido fazer nada disso. E olha o que acontece. Eles estavam lá e chegando em Jerusalém, Jesus foi ter aquela refeição final ali, que muitas pessoas chamam de a última ceia. E aí ele reuniu todos os amigos dele lá. E ele reuniu todos os seus discípulos, inclusive esse tal de Judas. Judas tinha um plano. E esse plano de Judas era um plano de entregar Jesus para esses líderes religiosos. Finalmente, ele iria fazer algo, ele tinha um plano, e ele chegou para esses líderes e perguntou: o que vocês podem me dar para que eu entregue Jesus? E, gente, ele combinou entregar Jesus por 30 moedas de prata, muito pouco, muito pouco. E aí ele falou, olha, ele tinha todo um plano em que ele chegaria e ele entregaria Jesus e combinou tudo. Jesus sabia disso, porque ele é filho de Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia de todas as coisas. E daí, gente, quando Jesus foi ter a refeição, Judas estava lá. E Jesus teve a refeição ali com todos eles, inclusive com Judas. E aí, depois dessa refeição, eles saíram, Jesus queria levar eles para fora da cidade, convidou eles para ir para um lugar que é lá no Getsêmani. Saíram todos os discípulos, Judas nessa hora já não estava lá, Judas já tinha ido embora, fazer aquilo que ele estava planejando. Quando eles se aproximam do jardim, eles começam a se aproximar do jardim, Jesus fala o seguinte, olha, fiquem aí, e aí ele chama só alguns discípulos para ir com ele, e ele pega esses discípulos e caminha um pouco mais para frente. E aí ele está ali com aqueles discípulos e aí ele fala o seguinte para aqueles discípulos. Ele fala, olha, daqui a pouco vocês não vão me ver mais.
Porém, pouco depois, vão me ver novamente. Os discípulos ficaram um pouco sem entender. E daí ele falou, olha, eu vim do Pai, entrei no mundo e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Os discípulos ficaram um pouco assustados. Como assim, Jesus? E Jesus foi além e falou, olha, vocês vão me abandonar. Os discípulos falaram, abandonar? Não, jamais eu vou te abandonar, Jesus, nunca. E Jesus sabia do que ia acontecer. Jesus falou, sim. E aí Pedro falou, que isso, né? E Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai me negar. Eu te negar, Jesus? E Jesus falou, olha, antes de amanhecer, você vai ter me negado. E aí, gente, aquilo ali ficou aquele momento assim, como assim? E Jesus falou, olha, eu preciso de um tempo sozinho, eu vou chegar um pouco mais para frente para orar, mas vocês ficam aqui e orem também. Jesus queria que esses amigos mais próximos dele orassem também. Mas sabe o que acontece? Jesus vai, ele se afasta um pouco para orar. E quando ele começa a orar, a Bíblia fala que um pouquinho antes disso, ele falou para os discípulos que ele estava com uma tristeza mortal. Você pode imaginar? Quando a gente fica triste já é ruim, mas a tristeza que Jesus estava sentindo era tão pesada, era algo tão difícil, que é difícil de descrever o que Jesus estava sentindo. E daí, quando ele foi orar, ele falou assim para Deus, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus sabia que estava prestes a chegar um grande momento que faria toda a diferença na humanidade, mas que seria um peso muito difícil, porque humanamente ele estava ali sentindo aquilo, com tristeza, com agonia, com angústia. Ele orou e aí ele voltou para estar com seus discípulos. Quando ele chega lá, gente, o que acontece? Os discípulos estão dormindo. Isso mesmo, dormindo. E ele fala, como assim? Vocês não conseguiram vigiar 1 hora? Gente, vocês têm que vigiar, orar, porque a carne é fraca, vocês têm que... E Jesus estava querendo alertá-los, mas parecia que não seria tão fácil assim. Jesus volta a orar, ele retorna para onde ele estava, e ele volta a falar com Deus ali, naquele momento, ajoelhado, com boca no pó ali, orando ao Senhor, e ele vai e ora mais uma vez. Mais uma vez ele fala com Deus e ora da seguinte forma, meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele volta depois disso e ele encontra os discípulos dormindo. Isso se repetiu, gente, por 3 vezes. Na terceira vez, quando Jesus volta, ele fala assim, gente, peraí, vocês então não conseguiram, vocês estão dormindo e descansando? Olha aí, olha. Chegou a hora, é isso que Jesus fala para eles, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Naquele momento, se aproxima uma multidão, o barulho começa a chegar de longe, a multidão caminhando, e daí vem um homem com essa multidão, e quem era? Muito bem, Judas. E Judas chega e ele beija Jesus. Ele beija Jesus num ato de entregar Jesus para aquela multidão. E a multidão vem nervosa, segurando armas, espadas e varas, porque elas queriam prender Jesus. Gente, havia chegado o momento em que Jesus seria entregue. Esse momento não é um momento fácil, um momento tão difícil que o Filho de Deus se desvestiria de todo o que ele podia fazer para se entregar por mim e por você. Gente, essa história é incrível, ela realmente vira a vida da gente de cabeça para baixo. Ela transforma qualquer vida que entender isso. Jesus foi humilde e ele se entregou por nós naquele momento. Mas Pedro quando viu aquilo falou, não, ninguém vai levar Jesus. Pedro embaiou a espada, pegou a espada e começou arrancou uma orelha. Quando ele arrancou a orelha do soldado, Jesus falou, Pedro, para com isso. Jesus pega a orelha do soldado e ele cura a orelha do soldado, assim, na hora, uma coisa incrível. E ele fala, Pedro, você não acha que se eu pedisse para Deus, Deus não ia enviar uma legião de anjos? Mas é importante que se cumpra a vontade de Deus, que a palavra se cumpra. E naquele momento, gente, aquelas pessoas nervosas, Jesus fala, vocês andaram comigo todo esse tempo e nunca me prenderam. Jesus sabia que o que estava se cumprindo não era o plano de Judas. Judas devia estar pensando, deu tudo certo, ganhei as minhas moedas, Mas Judas estava enganado.
O plano que se cumprir era o plano de Deus de nos salvar, era o plano de Deus de mudar a nossa vida. E Jesus sabia disso, que era uma missão muito difícil, mas ele sabia que o que estava se cumprindo era a vontade de Deus. E aí ele foi levado com aqueles soldados. E Jesus foi levado preso, e nós sabemos que nesses dias para agora a gente vai começar a falar sobre o que acontece em seguida. Mas eu quero conversar com você hoje, criança, você que está ouvindo essa história, desse Jesus incrível que tinha poder para fazer qualquer coisa. Jesus tinha poder para mudar aquela situação. Jesus tinha poder para não ser preso. Jesus tinha poder para fazer qualquer coisa e ele escolheu usar o poder que ele tinha para se entregar por mim e por você. E essa história linda, ela não acaba agora, porque nós podemos continuar sendo como Jesus. Ela continua quando eu e você mostramos humildade, quando a gente abre mão daquilo que a gente acha que merece. É isso mesmo. Jesus merecia muito mais, mas ele abriu mão de tudo por mim e por você. E nós podemos abrir mão de coisas que a gente acha que merece também. Nós podemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Nós podemos pensar mais nos outros do que em nós mesmos, como diz o nosso versículo. Vocês lembram do versículo? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. Esse versículo diz que eu e você podemos seguir os passos de Jesus. Mas não é uma tarefa muito simples e por isso nós precisamos pedir ajuda a Deus. Nós precisamos falar com Deus e falar: Deus, nos ajuda, no nome de Jesus. Esse Jesus que mostrou como nós devemos agir. A esse Jesus que abriu mão de tudo que ele era e podia ser por mim e por você. Ele pode me ajudar e pode ajudar você em momentos em que a gente se sente injustiçado, que parece que não é justo o que está acontecendo, que às vezes a gente pensa que está errado, não é justo. Mas Jesus diz: olha, você pode abrir mão do que você acha que merece. Você pode ser humilde. E esse Jesus pode nos ajudar. Abaixa a sua cabeça agora, você aí na sua casa. Eu, às vezes, acho muito difícil abrir mão do que eu acho que é certo. Eu não sei você, mas para mim não é fácil. Só que quando eu entendo que é só através de Jesus que eu vou conseguir fazer isso, a nossa vida é transformada e as nossas atitudes também. E nós vamos orar pedindo a Jesus que nos ajude. Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, o que o Senhor fez por nós. Nós entendemos que o Senhor se entregou, abriu mão de tudo que o Senhor tinha direito por mim e por cada um, ó Deus, de nós. Porque Deus amou, Deus deu. E se nós cremos, nós vamos receber. E, ó Deus, que hoje nós possamos receber, ó Deus, receber essa bênção que Jesus nos deu, que nós podemos, ó Deus, ter a vida transformada. Vai visitando, ó Deus, cada um no seu lar, cada adulto e cada criança, e que nessa oportunidade, ó Deus, onde nós estamos nos nossos lares, lembrando do que o Senhor fez na cruz por nós, lembrando do que o Senhor fez, ó Deus, e viveu antes de chegar à cruz, que, Senhor, no Teu nome nós possamos ser transformados. Nos ajude a ser humildes, nos ajude, ó Deus, a abrir mão às vezes daquilo que a gente acha que merecemos ou do que é certo, por amor ao Teu nome, por obediência à Tua palavra. E nós precisamos da Tua ajuda, e por isso oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém, crianças. Não é tão simples assim, mas quer ver algumas ações práticas? Sabe quando alguém em casa quer escolher um filme, você não gosta daquele filme, e você fala: ah, não, esse filme não, eu não gosto desse filme. Que tal você parar e pensar um pouco mais nas outras pessoas e dizer: ok, eu não gosto desse filme, mas eu vou assistir porque eu amo tanto estar com vocês, que vale a pena abrir mão às vezes e assistir um filme que você não gosta tanto. Sabe quando você está lá com seu irmão ou sua irmã, ou às vezes o seu primo, e está lá na hora do videogame e você fala: eu não gosto desse jogo, não, a gente vai jogar esse jogo que eu gosto. Nós vamos jogar NBA, a gente vai jogar só NBA. E aí o seu outro amigo não gosta de jogar NBA, ele quer jogar FIFA.
E você fala assim, não, vamos jogar FIFA, vamos jogar NBA. Que tal se você falar, beleza, nós vamos jogar FIFA porque você gosta, e eu sou seu amigo e eu vou abrir mão disso, porque está tudo certo. Não precisa ser sempre como eu quero, não precisa ser sempre como você quer. Você pode abrir mão, às vezes, do que você acha que tem que ser, ou de como você acha que tem que ser, e mostrar o exemplo de Jesus, de ser humilde, de dar valor nas pessoas e de tratar os outros como você gostaria de ser tratado. E aí, gostaram do vídeo? Viram a história de Jesus, dos últimos minutos de Jesus, né? A última ceia, os últimos momentos, as orações que ele fez. Bem interessante, né? Vocês guardem sempre essa história. E agora a gente vai continuar falando sobre humildade, né? Colocar os outros em primeiro lugar. Então espera aí que daqui a pouco